Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai estar justamente respondendo um colega que mandou um e-mail aí, né, para o canal, né, perguntando se tinha algum método mais fácil de calcular, né, o volume, né, de tubulação, né? E no caso, tubulação nada mais é do que um cilindro oco, né? Então essa fórmula aqui ela dá para você calcular direto, né, essa questão do volume, né, para não ter que calcular o volume total e eliminar o volume do furo, enfim, né, então aqui dá para você calcular direto aí esse volume, né, desse cilindro oco, né. Então vamos analisar aqui uma situação, né, vamos considerar aqui a construção aqui de um cilindro e aí nesse caso aqui a gente vai estar justamente colocando aqui as informações para o mesmo. Né? Então, nesse caso aqui, né, a gente vai considerar esse cilindro, né, levando em consideração o que tem aqui de informação, né, onde basicamente a gente tem a altura, né, o comprimento aqui do cilindro, né, a gente precisa desse dado aqui específico, né, a gente precisa do diâmetro maior, né, do diâmetro aqui indicado maior e do diâmetro menor. Né, então, são os dados que a gente precisa para poder calcular. Né? Então, nesse caso aqui, a gente vai supor o seguinte, né? A altura desse cilindro aí com 500 milímetros, né? Esse diâmetro menor com o diâmetro de 100 milímetros, o diâmetro maior, né? Aqui indicado, vamos colocar aqui com 150 milímetros. Né? Então, são esses os dados aí desse cilindro oco, né? Desse tubo. Né? Então vamos substituir aqui os valores aqui na fórmula. Né? O volume ele vai ser justamente π vezes a altura, já vou colocar aqui no lugar do π o 3,14. A altura no caso aí é 500 milímetros, né? Esse valor, né, a gente vai dividir por 4, né? E a gente vai multiplicar justamente aí pelo diâmetro maior ao quadrado, que é justamente o 150, né, ao quadrado. Colocar aqui ao quadrado, multiplicado pelo diâmetro menor, que é o 100, também aí ao quadrado. Né? Então essa aí é a relação aí para a gente poder calcular esse volume. Né? Então nesse caso aí, 3,14 vezes 500, né, que é a altura dele, vai dar 1570. Né? Então a gente vai ter 1570 dividido por 4, na sequência, né, multiplicado aqui por 150 ao quadrado, né, 150 ao quadrado vai dar 22.500, né, e nesse caso, justamente, coloquei aqui multiplicado aqui, mas não é multiplicado, né, aqui em cima na fórmula aqui tá correto, é subtraindo, né. Então esse valor aqui onde está esse ponto aqui, entenda que ele vai ser justamente subtraído. Né? Então a gente vai ter 2.500 menos 100 ao quadrado. Né? Nesse caso, justamente 100 ao quadrado vai dar igual a 10.000. Né? Então a gente vai ter justamente aí essa subtração. Então, dando continuidade, a gente vai ter o volume calculado, né? Onde a gente tem já 1.570 dividido por 4. 1.570 dividido por 4 vai dar igual a 392,5. Então a gente vai ter 392,5 multiplicado, nesse caso, justamente por 22.500 menos, 100, menos 10.000, né, que nesse caso aí vai dar 12.500. Né? Então a gente teria esse valor aí para calcular. Né? Então 392,5 multiplicado por 12.500 vai dar exatamente 4.906 mil milímetros cúbicos, né, aproximadamente. Né, seria justamente aí o valor encontrado em milímetros cúbicos, ou seja, nesse caso aí a gente está falando especificamente de volume. Né, então seria esse aí o volume encontrado para esse cálculo, né? Então seria esse aí o volume encontrado
para esse cilindro, né, oco, né, ou esse tubo aí identificado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui referente à parte de cálculo técnico, né? Hoje a gente vai estar verificando aí cálculo no que diz respeito ao comprimento de peças curvadas, né? Então a gente tem justamente esse desenho, né, onde a gente tem aqui a indicação de uma barra curvada, né, onde essa barra ela está curvada com uma indicação aqui de 90 graus, né, então essa barra ela vai pegar justamente aqui desse ponto e vai até aqui, né, deixando uma relação aqui de 90 graus, né, aqui em aberto, né, 90 graus aqui em aberto, referente à barra curvada. E é o que acontece, né, no caso como esse aí a gente precisa fazer o cálculo referente ao comprimento, né, dessa barra, né, justamente para estar colocando na calandra para poder fazer esse cálculo, né, ou colocando na calandra para poder curvar, né. E aí nesse caso aqui tem um detalhe interessante, né, para a gente fazer esse cálculo, observa que a gente tem aqui a indicação do diâmetro interno do elemento, né, circular, e tem aqui o diâmetro externo, né, ele está em polegada, né. O diâmetro interno 16 polegadas, o diâmetro externo 16 polegadas e meia, né? E justamente o que a gente precisa, né? Eu vou ampliar aqui, a gente precisa justamente de encontrar a linha média, né? Que seria justamente essa parte aqui central, né? Para encontrar a linha média, a gente tem que tirar a média entre o diâmetro externo e o diâmetro interno. Por que a gente precisa dessa linha média? Porque a linha média é que vai ser a referência para a curvatura da peça. Né, a linha média que vai dar justamente essa relação aí de proporção correta aí para o ciclo. Né? Então, se você fizer tanto pelo diâmetro interno como pelo diâmetro externo, vai dar errado. Né? Se fizer pelo diâmetro interno, ele vai ficar menor. Se fizer pelo diâmetro externo, ele vai ficar maior do que deveria. Né? Então, é importante ficar atento com isso. Bom, então nesse caso aí, como a gente tem esses valores aí em polegada, vou converter eles, né, aí para milímetro, né, onde 16 polegadas, né, é só multiplicar 25,4 milímetros por 16, né, vai dar aí 406,4 milímetros, né, o diâmetro interno. E o diâmetro externo, que é 16 polegadas e meia, a gente vai ter justamente 25,4 multiplicado por 16, somando com 12,7. De onde é que veio esse 12,7? 12,7 milímetros é justamente quanto equivale meia polegada. Né? Então, somou 406,4, né, que corresponde a 16 polegadas, com 12,7, e a gente tem agora esse valor aqui, 419,1. Né? Então, são os dois valores, 406 para o diâmetro interno, 419 para o diâmetro externo. Só que a gente precisa encontrar a linha média, né? Então a gente vai fazer aí a subtração, né, do diâmetro externo pelo diâmetro interno, que vai dar 12,7, né, que é justamente a diferença aí de meia polegada. E aí no caso a gente vai utilizar metade desse valor, né, 6,35, né, ou seja, metade de meia polegada é a mesma coisa que 1/4 de polegada. Né? Então esse 1/4 de polegada aí é que vai nos dar referência aí para a linha média. Então aqui a gente pode ou somar com o diâmetro interno, que no caso é 406,4, né, somando com a meia polegada, né, que dá 6,35, né, então a gente chega a esse valor. Se você quiser também, você pode subtrair, né, ou seja, pegar o diâmetro externo e subtrair dele 6,35, vai chegar aqui ao mesmo valor, né, ou seja, a linha média desse elemento. Né. Então, esse 412,75, ele representa, na verdade, o diâmetro dessa linha média, né, ou seja, seria justamente esse diâmetro interno aí do elemento. Né, o diâmetro interno não, né, o diâmetro médio mesmo, levando em consideração aí o valor externo e interno. Né, e é justamente essa linha média que nos dá, que se faz necessário encontrar, porque ela não sofre alteração na curvatura. Né, então, por isso que a gente precisa encontrar esse valor. Né, então, encontrado esse valor, a gente vai justamente encontrar o comprimento total. Como assim encontrar o comprimento total? Né? Como o elemento está representando 3/4 de volta, né? Ou seja, ele está representando aqui 3/4 de volta, a gente vai calcular ele como se ele fosse uma volta completa, né? Ou seja, 360 graus. Né? Então, para isso, para fazer esse cálculo, é só multiplicar 412,75, né? Que representa aí esse diâmetro da linha média, multiplica por π, nesse caso aí já está indicado como 3,14, e a gente vai encontrar justamente o que? O comprimento da peça total, né? Que nesse caso aí está dando 1.296,035 milímetros, né? Ou seja, como se a gente pegasse esse elemento circular
e a gente planificasse ele, né? Ou seja, ele planificado, ele justamente vai ter esse comprimento aqui, né? A gente tem o diâmetro dele, né? Tá aqui o diâmetro, e ele planificado dá justamente a esse valor. Só que tem um detalhe, né? Isso seria, né, se ele tivesse aí uma volta completa, mas ele não tem uma volta completa, ele tem 3/4 só, né? Nesse caso aí, a gente pode fazer de duas maneiras, né? Pelo menos vem aí na minha mente rapidamente, né? A gente poderia encontrar 3/4 desse valor, né? Chegaria o valor indicado, ou fazer o que eu deixei aqui descrito aqui na apresentação, que é justamente o seguinte, né? Já que a gente calculou o comprimento total, divide esse comprimento total aí por 360 graus, né? Ou seja, já que a gente fez esse cálculo como se fosse aí uma relação de 360 graus, né? Então cada grau vai ter um valor específico. E nesse caso, cada grau vai ter um valor aí de 3,60 milímetros, né? Ou seja, exemplo, se a gente tivesse uma peça, né, com essa proporção, com a curvatura de um arco, né, de 10 graus, ou seja, o comprimento dele seria justamente aí 10 vezes 3,60 milímetros, né? Porque cada grau está indicando aí um comprimento de 3,60. Só que nesse caso a gente está querendo quanto? A gente está querendo 360 menos 90, ou seja, a gente está querendo aí 270 graus, né? Então nesse caso aí é só multiplicar 3,60 por 270 graus. Ou seja, o comprimento real da peça é 972 milímetros. Né? Então, lembrando, quando a gente fez o cálculo inicial, né, para o comprimento total, supondo um arco completo, a gente teria esse valor aqui. Né? Só que no caso, a gente tem que lembrar que essa parte aqui não tem. Né? Então, você precisa eliminar essa parte aqui da peça. Para eliminar, é só fazer aquela relação. Né? Divide o comprimento total por 360 graus, que dá 3,60, e multiplica aqui pelo ângulo, né, que você realmente tem, que no caso é 270 graus, tá bom? É isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!